Segundo Crônicas 25:17, diz assim, Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou a dizer a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem e nos vejamos face a face. A primeira parte que eu quero que você entenda sobre autoconfiança é a autoconfiança olha para a situação e não para o céu, né? A autoconfiança de Amazias, rei de Judá, fez com que ele olhasse para o homem. O que ele fez aqui, pastor? Tomou conselho. Aonde ele foi buscar o conselho? Ele foi buscar no outro homem. Ele foi buscar no mundo. Se você é de Deus, você busca conselho na palavra. Você busca conselho na Bíblia. Você busca conselho na oração. Você busca conselho porque Jesus diz: eu pus uma porta aberta diante de você e ninguém pode fechar. Eu tenho que buscar conselho na palavra. Eu tenho que olhar na palavra. Se eu sou crente, religioso, frequento a igreja, busco a Deus, para onde que eu tenho que olhar? Para onde que eu tenho que buscar conselho? Na Bíblia. O autoconfiante ou a autoconfiança faz a pessoa errar esse erro aqui, que é um erro gigantesco. Por exemplo, eu sou pastor, como é que eu vou orientar uma pessoa que está com problema no casamento? Eu vou orientar segundo a palavra. A pessoa vai gostar, pastor? Não sei. Aí já não é problema meu. Ah, pastor, fulano não gostou do que o senhor falou, não. Ixi, ele ficou bravo, chegou em casa, quebrou tudo, ficou nervoso, agitado. Mas aí já não é comigo mais, né? Eu não vou dar um conselho para ele de homem. Eu, pastor Dinaldo, eu acho... Não, eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada nessa terra. O que eu tenho que achar é o que está na Bíblia. Então é exatamente isso que aqui nós erramos, né? A autoconfiança de Amazias fez ele buscar o conselho do outro homem, do outro rei, para ver qual era a opinião do outro. Irmão, eu acho que isso aqui é um grande erro nosso. E da autoconfiança, que eu vou ler para você aqui, é um dos erros maiores que nós cometemos. Que é aquilo que a minha autoconfiança faz com que eu escolha os meus caminhos. Irmãos, eu não posso fazer nada disso. Então, é ser dirigido por Deus, é ser guiado por Deus, não ser guiado pela miséria, não ser guiado pela dor, porque uma pessoa guiada pela dor, o que ele faz? Ele se desespera. Uma pessoa guiada pelas necessidades, o que ela faz? Ela se desespera, se precipita, fala besteira, né? Ela começa a falar coisas que desagradam a Deus. Ou seja, aquilo ali não é a direção de Deus. Primeiro passo, o Amazias buscou conselho no homem. O que diz aqui na Bíblia: Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou a dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem e nos vejamos face a face. Então aqui foi o primeiro erro dele. Segundo erro dele, a autoconfiança age com a própria força. Quando Amazias mandou a carta para o rei de Israel, ele agiu por conta própria, buscando o conselho do homem para agir ou para usar a própria força. Irmãos, se eu e você não entender que nós temos que entrar na presença de Deus, nós temos que trabalhar espiritualmente, a fé é espiritual. A fé não é algo visível. A fé não é algo que às vezes a gente olhe e diga assim: olha, eu vou fazer do jeito que eu estou enxergando. Não, a fé é obedecer a palavra. O que é a fé, pastor? É a fidelidade a Deus. Fidelidade com a palavra, comprometimento com a palavra, compromisso, responsabilidade. O cristão tem que ter tudo isso aqui, porque senão ele não vai conseguir. Nós estamos vendo aqui o Amazias. Primeiro, ele tomou conselho com homens. Segundo, agiu com a própria força.
Terceiro passo que eu separei para você aqui: a autoconfiança é fomentada pelo erro. Aonde está escrito isso, pastor? Versículo 20. Lê aí comigo. Eu vou pegar aqui a base aqui do 17 em diante, Lá no versículo 20. Mas Amazias não quis lhe dar ouvidos, porque isso era de Deus, que os queria entregar nas mãos dos seus inimigos, porquanto tinham procurado os deuses de Edom. Olha onde ele foi buscar conselho: na idolatria, na feitiçaria. Pastor, mas Amazias não era um homem de Deus? Era. É isso aqui que é escandaloso. O crente ainda escutando o conselho de ímpio. Não leu ainda os Salmos capítulo 1? Não andeis com não os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda de escarnecedor. É triste, mas o crente ainda se orienta pelo pecado. O crente ainda se orienta pelo erro. Mas peraí, você não aprendeu isso aí? Simpatia. Quantos cristãos ainda fazem simpatia? Pastor, todo dia eu pego um galho de arruda, fervo com um pouco de chá de picão, eu passo um pouco de mel, esfrego na testa para poder ter sorte. Olha que bonito, olha que lindo. Para Jesus isso aqui deve estar soando, deve estar... Nossa, que bonito, crente. Que bom que você está aprendendo bem a palavra, né? Não vem dizer quem é o teu pastor, não, porque o teu pastor não tem isso, não. Quem é o teu pastor, irmão? Não vem com essa conversa não, porque eu não penso assim. Ele está dizendo: tem crente que ainda se orienta pela idolatria, tem crente que ainda ouve o ímpio. O ímpio disse: olha, você acredita, rapaz, que eu fui lá, fiz um negócio, um trabalho, nossa, mas foi uma bênção para mim aquele trabalho. Sério? Aonde você fez? Lá no pai da esquina. É mesmo? Eu vou qualquer dia desse, eu vou com você lá. Dá para entender? É escandaloso. Amazias buscando o Deus de Edom, buscando conselhos dos deuses estranhos, Amazias ainda ouvindo conselhos. Mas que desgrama de conversão foi essa? Que tipo de coração ele tinha? Que tipo de fidelidade ele tinha a Deus? Nenhuma. Autoconfiança. Não, eu sou o rei, faço o que eu quero. Faz, pode fazer, só que aí você vai ver a destruição como Amazias enxergou. Está errado. Eu preciso ser orientado pela palavra. Pastor, mas a palavra de Deus diz que tem que orar e eu tenho preguiça de orar. A palavra de Deus diz que eu tenho que estudar a Bíblia e eu não gosto de ler. A palavra de Deus diz que tem que ter comunhão com Deus e eu não tenho tempo. Isso é perigoso. Lá no versículo 20 está dizendo, Cadê? Leia comigo. Mas Amazias não quis dar ouvidos. Ouvidos a quem? Ouvidos as coisas ali do 19, versículo 19. Mas Amazias não quis dar-lhe ouvidos, porque isso era de Deus, que os queria entregar. Por que Deus entregou o Amazias na mão dos inimigos? Porquanto tinham procurado os deuses de Edom. Quem eram os deuses de Edom? Eram imagens, esculturas, espiritismo, ocultismo. Mas como é que um crente vai atrás disso, irmãos? Como é que um servo de Deus que conhece a palavra, ou pelo menos diz que conhece, não conhece, mas não obedece, aí não adianta nada. Pastor, eu conheço a Bíblia, mas obedece? Porque eu preciso obedecer. Conhecer, qualquer um pode conhecer. Eu conheço, por exemplo, crianças que falam de Deus, Eu conheço crianças de 3, 4 anos de idade que falam de Deus, irmãos. Ela conhece, é uma criança, Agora, obedece a Deus, eu e você, nós obedecemos? Não, é só falar de Deus, pastor? Não, é obedecer para a minha vida. É obedecer. Ali no quarto passo, A autoconfiança é o começo, o caminho da derrota.
A autoconfiança é o caminho da derrota. Por exemplo, eu estava lendo a Bíblia essa semana, uma palavra que me chamou bastante atenção e que a gente conhece bem, e que já leu e já releu, e você já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes. Só que obedecer ela que eu estou falando, não é só ouvir. Mas o que diz a palavra sobre o orgulho? O orgulho precede a queda. O caminho do orgulhoso é a derrota. É aquela pessoa. Agora, quem que é o orgulhoso? Quem é o orgulhoso? Eu não sou, pastor, está amarrado. Eu não sou, eu sou humilde, eu sou manso. Mas aí que está. Não sou eu quem me avalio. Eu não tenho que me avaliar. As minhas atitudes vão me avaliar se eu sou um orgulhoso ou não. Por exemplo, um dos exemplos é não aceitar a palavra. Tem cristão que vem ouvir a palavra e vai embora bravo com o pastor, porque não aceitou o que ele pregou. Não, eu não vou dar ouvidos a isso, o pastor Dinaldo não sabe de nada. É verdade, eu não sei de nada, porque tudo que eu estou pregando está na palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada para te dar, mas o que está escrito você deveria meditar, ler, examinar e buscar. Não, verdade, isso aí está escrito na palavra. Não é nem o pastor Dinaldo que está falando, mas é a Bíblia que está falando. E isso é o orgulho, e o orgulho precede a queda. Todo orgulhoso cai. Amazias caiu, levou ele à derrota, levou ele ao fracasso. Mas o orgulhoso, ele fica cego, fica duro, fica aí intocável. A palavra não toca, ninguém toca, nada entra. Não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou viver assim, o problema é meu, eu não devo nada a ninguém. Legal, muito legal. Isso vai trazer a derrota. Por quê? Porque é o que acontece, não tem outro caminho. Pastor, o orgulhoso tem vitória? Não. O orgulhoso, pastor, ele fecha o coração, ele vence nessa terra? Não. O orgulhoso, pastor, ele conquista alguma coisa? Nada. O orgulhoso aceita ser curado pela palavra? Não. O orgulhoso aceita ouvir a voz de Deus? Nada. O orgulhoso tem sucesso nessa terra, pastor? Não. Pode ser crente, pode ser ímpio, pode ser rei, pode ser o servo, pode ser o discípulo, pode ser o empregado, pode ser quem for. É orgulhoso. Irmãos, eu já preguei num lugar menos favorecido em Londrina. Eu comecei a minha primeira comunidade num lugar chamada Favela União da Vitória. Era muito grande, é muito grande essa favela em Londrina, fica na região sul de Londrina. Foi onde eu abri o meu primeiro trabalho. Pastor Ronald, que estava com a gente nessa época, hoje também pastor lá de Campo Largo, nós estávamos juntos nessa empreitada aí. E aí ele lembra disso. Se você quiser, pastor, é verdade isso? Liga lá para o pastor Ronald de Campo Largo e pergunta: pastor, deixa eu perguntar, o pastor Dinaldo começou aonde? Aí ele vai falar para você. Ele vai dizer onde nós começamos, que foi com ele que nós começamos lá em Londrina. Ele era pastor do Parque Ouro Branco, onde eu morava, e nós abrimos um trabalho na União da Vitória, que era uma favela, mas muito grande, mas grande mesmo, de perder de vista, tão grande que era. E aí, num lugar desse, pastor, tem gente orgulhosa? Tem. Tem gente que não aceita a palavra? Tem. Orgulho não é questão de classe, de classe financeira. Não, orgulho está em todo lugar. Orgulho está em demônio, orgulho está no diabo. Qual foi o maior pecado do diabo ou do Lucifer? Orgulho. Por isso ele é o mestre do orgulho. Quer saber como ficar um orgulhoso? É só seguir o capeta que ele vai mostrar. E é isso que eu não quero. Mas é aí que está. E ele está dizendo que o orgulho, a autoconfiança, lá no versículo 22... A autoconfiança é o caminho da derrota. Vai lá no versículo 22. Diz assim, mas caiu Judá diante de Israel e fugiu cada um à sua morada. Teve a sua derrota. Aquele orgulho todo que o Amazias tinha, caiu
na derrota, perderam a guerra, perderam a batalha, cada um fugiu para sua casa, eles fugiram, diz a palavra, perderam a bênção. Qual que é o outro, pastor? O quinto passo aqui: a autoconfiança leva à escravidão, ao dano e à perda. Aonde está escrito, pastor? Versículo 23. E Joás, rei de Israel, prendeu em Bet-Semes, a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, e o levou a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Aonde foi parar o Amazias? Na prisão. Um rei orgulhoso, um rei autoconfiante, que não ouviu a Deus, que não deu ouvidos a Deus. Quem não ouve a Deus, ela se torna prisioneira. Lembra, não vai dar para abrir a Bíblia agora, mas lembra, o pastor Paulo pode achar para mim onde está, a respeito daquela mulher, acho que é João 5, dá uma olhada, daquela mulher que era prisioneira de Satanás, né? Aquela mulher encurvada, ela era uma prisioneira do diabo. Pastor, que isso? A mulher ia para a igreja? Ia. A mulher fazia parte daquela congregação? Fazia. Mas a palavra de Deus diz, há 18 anos Satanás mantém presa, ou mantinha, né? Jesus usou o verbo porque ele diz mantinha, né? Porque a partir daquele momento ali ela não seria mais escrava. Mas já parou para pensar? 18 anos aquela mulher foi escrava de Satanás, com um problema na coluna, um desvio, e ali ela era uma mulher encurvada, diz a palavra. Dá para entender? Satanás mantém preso o orgulhoso. O orgulho mantém preso, né? Eu vou aliviar. Vou falar do diabo, não. Tem gente que não gosta que fala do diabo. Vou falar então do orgulho, que é a mesma coisa, é o mesmo Satanás. E aí mantinha presa aquela mulher. Eu não tinha preparado nada disso não, mas me veio aqui no coração agora. Mas é isso aí. O inimigo está mantendo pessoas presas no orgulho. Olha o Amazias. Versículo 22. Diz que ele foi parar na prisão. E aí a autoconfiança colhe o que planta. Versículo 27. Veja aí para mim, para você também entender. A autoconfiança colhe o que planta. Amazias conspirou contra Deus ao agir de modo independente. E agora ele é retribuído na mesma moeda ao ser alvo de uma conspiração. Versículo 27. E desde aquele tempo que Amazias se separou do Senhor, aí ó, vou ler de novo. E desde aquele tempo que Amazias se separou do Senhor, maquinaram contra ele conspiração em Jerusalém. E havendo ele fugido de Laquis, enviaram atrás dele a Laquis e lá o quê? Mataram, morreu. Morreu o autoconfiante, morreu o orgulhoso, morreu o soberbo, que não quis ouvir a Deus, que não quis. Irmão, você lê a Bíblia, obedece ela. Você ora, irmão, ora com humildade, dizendo: Senhor, faz igual Davi. Davi dizia: Senhor, me dá um coração puro e reto, me dá um coração simples, me dá uma vida simples, não deixa eu entrar nessa questão do orgulho, porque isso aí vai me derrubar. O orgulho precede a queda. O orgulho derruba, o orgulho faz prisioneiro. O orgulho, a autoconfiança. Não, eu posso, pastor. Não, eu confio. Por exemplo, tem gente que diz: não, eu não preciso ir na igreja. Para que eu vou na igreja? Ah, não é besteira. Eu não vou na igreja não. Eu já sei o que o pastor vai falar. Eu já sei o que vai acontecer. Você é um autoconfiante. E essa autoconfiança vai fazer você perder a tua bênção. É o que diz a palavra de Deus. No último passo, a autoconfiança leva à morte. É o versículo 27 que eu li com você. Ele plantou e colheu. Né? Ele plantou, ele colheu.
A Bíblia está dizendo, o autoconfiante ou a autoconfiança colhe o que planta. Aí eu preciso olhar para a minha vida. O que eu estou colhendo? Ah, pastor, não tem sido coisa boa não. Veja se não tem uma auto-independência, né? Não, pastor, eu cuido de mim mesmo, cada um cuida de você. Se eu pensar assim, eu não vou conseguir entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Quando Jesus foi morto naquela cruz, ele não pensava nele. Ele pensava em mim. Ele pensava em você. Ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos meus pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou, nunca falou uma palavra de pecado, nunca falou um negócio que fosse ofender a Deus, nada. A Bíblia diz que ele não fez nenhum, não cometeu nenhum pecado. Agora eu e você, agora se ele morreu por mim, por que eu tenho que ter autoconfiança? A minha autoconfiança. Não, eu sou o Dinaldo, eu sei me virar, eu consigo fazer sozinho, sou forte ainda. Não, isso aqui é autoconfiança, vai levar à morte. Vai levar, eu vou colher o que eu estou plantando. É o versículo 27. E aí, essa autoconfiança dele, qual foi o erro dele? Não consultar os conselhos de Deus. O crente hoje está morrendo por quê? Porque não consulta e obedece a palavra. Ah, pastor, é escandaloso. Amazias buscando o Deus de Edom, buscando conselhos dos deuses estranhos, né? Amazias ainda ouvindo conselhos. Mas que desgrama de conversão foi essa? Que tipo de coração ele tinha? Que tipo de fidelidade ele tinha a Deus? Nenhuma. Autoconfiança. Não, eu sou o rei, faço o que eu quero. Ah, faz. Pode fazer. Só que aí você vai ver a destruição como Amazias enxergou. Está errado. Eu preciso ser orientado pela palavra. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que tem que orar e eu tenho preguiça de orar. A palavra de Deus diz que eu tenho que estudar a Bíblia e eu não gosto de ler. A palavra de Deus diz que tem que ter comunhão com Deus e eu não tenho tempo. Isso é perigoso. Lá no versículo 20 está dizendo, né? Cadê? Leia comigo. Mas Amazias não quis dar ouvidos. Ouvidos a quem? Ouvidos as coisas ali do 19, versículo 19. Mas Amazias não quis dar-lhe ouvidos, porque isso era de Deus, que os queria entregar. Por que Deus entregou o Amazias na mão dos inimigos? Porquanto tinham procurado os deuses de Edom. Quem eram os deuses de Edom? Era imagens, esculturas, espiritismo, ocultismo. Mas como é que um crente vai atrás disso, irmãos? Como é que um servo de Deus que conhece a palavra, ou pelo menos diz que conhece, não conhece, mas não obedece, aí não adianta nada. Pastor, eu conheço a Bíblia, mas obedece? Porque eu preciso obedecer. Conhecer, qualquer um pode conhecer. Eu conheço, por exemplo, crianças que falam de Deus, né? Eu conheço crianças de 3, 4 anos de idade que falam de Deus, irmãos. Ela conhece, é uma criança. Agora, obedece a Deus, eu e você, nós obedecemos? Não, é só falar de Deus, pastor? Não, é obedecer para a minha vida. É obedecer. Ali no quarto passo, né? A autoconfiança é o começo, o caminho da derrota. A autoconfiança é o caminho da derrota. Por exemplo, eu estava lendo a Bíblia essa semana, uma palavra que me chamou bastante atenção e que a gente conhece bem e que já leu e já releu e você já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes. Só que obedecer ela que eu estou falando, não é só ouvir. Mas o que diz a palavra sobre o orgulho? O orgulho precede a queda. O caminho do orgulhoso é a derrota. É aquela pessoa. Agora, quem que é o orgulhoso? Quem é o orgulhoso? Eu não sou, pastor, está amarrado. E eu não sou, eu sou humilde, eu sou manso. Mas aí que está. Não sou eu quem me avalio.
Eu não tenho que me avaliar. As minhas atitudes vão me avaliar se eu sou orgulhoso ou não. Por exemplo, um dos exemplos é não aceitar a palavra. Tem cristão que vem ouvir a palavra e vai embora bravo com o pastor, porque não aceitou o que ele pregou. Não, eu não vou dar ouvidos a isso, o pastor Dinaldo não sabe de nada. É verdade, eu não sei de nada, porque tudo que eu estou pregando está na palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada para te dar, mas o que está escrito você deveria meditar, ler, examinar, buscar. Não, verdade, isso aí está escrito na palavra. Não é nem o pastor Dinaldo que está falando, mas é a Bíblia que está falando. Isso é o orgulho, e o orgulho precede a queda. Todo orgulhoso cai. Amazias caiu, levou ele à derrota, levou ele ao fracasso. Mas o orgulhoso, ele fica cego, fica duro, fica aí intocável. A palavra não toca, ninguém toca, nada entra. Não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou viver assim, o problema é meu, eu não devo nada a ninguém. Legal, muito legal. Isso vai trazer a derrota. Por quê? Porque é o que acontece, não tem outro caminho. Pastor, o orgulhoso tem vitória? Não. O orgulhoso, pastor, ele fecha o coração, ele vence nessa terra? Não. O orgulhoso, pastor, ele conquista alguma coisa? Nada. O orgulhoso aceita ser curado pela palavra? Não. O orgulhoso aceita ouvir a voz de Deus? Nada. O orgulhoso tem sucesso nessa terra, pastor? Não. Pode ser crente, pode ser ímpio, pode ser rei, pode ser o servo, pode ser o discípulo, pode ser o empregado, pode ser quem for. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Renova um espírito reto dentro de mim. Olha a oração do salmista Davi. Olha o que ele orava, né? Na sua aflição ele dizia: Senhor, renova o meu espírito, cria em mim um coração, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Tá vendo como o sucesso de um grande homem de Deus é baseado em quê? Na sinceridade do coração dele. Agora a gente fica: não, pastor, isso aí eu já sabia, não, isso aí eu já sei, não, isso aí eu não vou dar ouvido, não, cada um faz do jeito que quer. O Amazias pensou assim e ele morreu.